Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. A ênfase da nossa mensagem hoje é o versículo 18. Mas para dar um contexto melhor e você entender ainda mais, vamos ler também o 17. Assim que você encontrar, diga glória a Deus para saber que você já achou. Olha à sua direita, olha à sua esquerda, à frente, atrás. Veja se tem alguém sem o evangelho aí perto de você. Se tiver alguém perto de você sem a palavra de Deus, mesmo que você não conheça a pessoa, se aproxime e compartilhe a leitura da palavra de Deus. Vamos ler, está escrito assim: Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Vou ler de novo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Amém? Eu vou ler esse versículo 18 pela terceira vez. E quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, em São Luís do Maranhão, repetindo bem alto e bem forte. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Quem crê que Deus vai falar conosco hoje? Então deixa a Bíblia aberta aí no teu assento, e vamos dar a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas para esta palavra. Vamos aplaudir bastante. E enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Isso, povo de São Luís, vamos aplaudir. Abra a tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Você que está me assistindo à distância, me ouvindo pela rádio, junte-se a nós aqui em São Luís do Maranhão. Vamos aplaudir e glorificar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe o louvor, recebe os aplausos, recebe a adoração, não só do povo aqui da Paz e Vida, mas onde estiver alguém te aplaudindo e te glorificando, abre o céu agora, derrama a tua bênção, derrama a tua graça, a tua virtude e o teu poder, e que a tua palavra, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Agora toma seu assento, por favor. Confere se o seu celular está no modo silencioso. Evite agora andar pela igreja, evite conversar. Qualquer distração agora pode te atrapalhar a ouvir a palavra, e não tem mais nada para você fazer agora que não seja ouvir a palavra de Deus com atenção. O rei Saul, depois de um tempo, se tornou rebelde, desobediente e foi rejeitado por Deus. Quando Deus rejeitou Saul, a palavra diz que o Espírito do Senhor se retirou dele. E na mesma hora que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, espíritos imundos começaram a perturbá-lo. Olha aqui o versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul,
e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo assim: como Saul agora está desobedecendo a Deus, o Espírito Santo não está mais com ele. E eu não sei se você sabe disso, mas todos nós somos uma casa espiritual. Bate no peito e diga: eu sou uma casa espiritual. E essa casa espiritual que sou eu e é você, jamais fica vazia. Quem é o morador oficial dessa casa? É o Espírito Santo. Mas o que acontece se o Espírito Santo se retirar desta casa? Espíritos invasores entram. E Deus permite que isso aconteça. Por que Deus permite? Porque Deus quer que a gente faça de tudo para manter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Se a pessoa não fez caso pela presença do Espírito Santo, Deus permite que essa casa, que é o corpo, seja invadida. E é isso que está acontecendo com Saul. Saul está perturbado por demônios. Eu não sei se você já foi perturbado por demônios, ou se você é perturbado por demônios. Mas uma pessoa perturbada, ela não dorme. Ela não dorme, não. Uma pessoa perturbada por demônios, ela pode ter trabalhado no pesado o dia inteiro. Quando ela deita para dormir, a sua cabeça fica girando, ela tem pesadelos. Antes de dormir, ter pesadelos, ela fica ansiosa, vira na cama de um lado para o outro. Se for casada, o marido até reclama, a esposa até reclama, fala: que é isso? Parece que tem formiga nessa cama. Vai dormir, mulher? Vai dormir, homem? A pessoa diz: eu não estou conseguindo, eu estou angustiado, estou com um aperto. A pessoa está em casa sozinha, ela enxerga um vulto preto passando para lá e para cá. Ela escuta vozes, ela tem premonições. É muito triste uma pessoa perturbada. Uma pessoa perturbada por demônios, ela anda durante o dia, nas ruas, em qualquer lugar, e ela está sempre com a sensação estranha de que alguma tragédia vai acontecer. Ela está sempre com a sensação de que tem alguém lhe perseguindo e querendo lhe fazer o mal. Esse rei chamado Saul já teve o Espírito Santo. E o que ele tem agora? Demônios. Eu quero te fazer um alerta. O Espírito Santo hoje está dentro de você. Mas dê lugar ao Espírito Santo para ele continuar dentro de você. Porque se o Espírito Santo se afugentar de você, demônios vão entrar. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Se foi assim com o rei de Israel, por que você acha que contigo seria diferente? É muita ilusão o desviado achar que ele está desviado, mas ele ainda tem a presença de Deus. É muita ilusão. A pessoa não quer aceitar isso. Ela diz assim: não, eu não estou indo na igreja mais, mas Deus está comigo ainda. Eu não estou indo mais na igreja, mas eu ainda estou cheio do Espírito Santo. Só na tua cabeça. Só na tua cabeça que você ainda tem o Espírito Santo. Saiu da presença de Deus, o Espírito Santo se afasta da pessoa e espíritos maus se aproximam. Então, como Saul, ele está perturbado, então ele precisa de paz. Aí ele tem uma ideia. Ele tem uma ideia que é a seguinte: se eu trouxesse para cá, aqui para o palácio, aqui para a minha tenda, um músico que ficasse dedilhando uma harpa, tocando para que eu relaxasse. Isso existe. Hoje isso é chamado de musicoterapia. A pessoa, ela recebe um tratamento psicológico, emocional, com música. Interessante, não é? E na época da Bíblia isso não tinha nenhuma certificação científica, mas Saul entendeu que se ele tivesse um músico tocando para ele iria se sentir melhor. Então ele deu ordem para os seus criados: me arrumem alguém que toque, e que toque bem, e me traga aqui para tocar para mim
para ver se eu me sinto melhor. Foi neste momento que citaram o nome de quem, minha gente? De Davi. E eu quero começar essa mensagem dizendo para você uma coisa: fica na posição, continua honrando a Deus, continua servindo ao Senhor, porque Deus vai fazer o teu nome ser citado na hora certa e no lugar certo, para pessoas que têm o poder de te promover. O nome de Davi vai ser citado no palácio. Onde é que Davi morava nessa época? Lá na cidadezinha de Belém, lá num lugarzinho deserto. Mas o nome dele vai ser citado entre os grandes. E o fantástico desta mensagem é porque esse jovem que vai citar Davi para o rei, ele dá 7 qualidades que Davi possuía. 7. Ele fala para o rei: eu conheço um que preenche exatamente isso que o senhor está querendo. Aí ele começa a dar as qualidades que eu li para você no versículo 18. Então eu concluo, minha gente, que não foi por acaso que Davi chegou onde chegou, não foi coincidência, não foi sorte. Davi se tornou um herói nacional, se tornou rei de Israel, porque ele tinha virtudes, porque ele tinha qualidades. Quando Deus chama Davi de homem segundo o meu coração, não é porque Deus tinha uma predileção por Davi, é porque Davi fazia coisas que agradavam a Deus. Eu quero que cada pessoa aqui abra o coração para ouvir essa palavra e busque estas 7 qualidades. Porque se você tiver essas 7 qualidades que Davi teve, Deus vai olhar para você e vai dizer: achei aqui um homem segundo o meu coração, achei aqui uma mulher segundo o meu coração. E do mesmo jeito que Deus deu vitória para Davi e exaltou Davi, Deus vai te dar vitória e Deus vai te honrar também. Amém, amados? Então vamos aprender. Hoje eu vou ficar nesse versículo 18. A alma desta mensagem é esse versículo 18, mas nós vamos analisar estas 7 qualidades. Se você tiver papel e caneta, a hora é agora. Pegue aí para você anotar quais são as 7 qualidades que Davi tinha e que fizeram dele um homem segundo o coração de Deus. A primeira qualidade que Davi tinha, e segundo o relato do versículo 18, é a seguinte. Vamos ler o 18 novamente. Então, respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Então qual é a primeira qualidade de Davi? Ele sabe tocar. O que o rei estava precisando? De um músico. E aí disseram: olha, o Jessé tem um filho. E o filho do Jessé, o Davi, ele sabe tocar. Só está querendo alguém que toque, ele sabe tocar. Só que o detalhe não é nem o fato dele saber tocar, até porque saber tocar, gente, não é uma qualidade, é uma habilidade. E é uma habilidade que a gente aprende, que a gente desenvolve. Eu, quando eu era criança, eu tenho irmãos mais velhos do que eu via um irmão de sangue que eu tenho tocando flauta. E aí eu achava lindo o meu irmão tocando flauta. Só que depois de um tempo o meu irmão cansou da flauta e largou para lá. Aí eu falei: quer saber? Eu vou aprender a tocar esse negócio. Aí peguei a flauta do meu irmão e comecei a soprar. Aí fui pegando gosto pela coisa. E não é que eu virei flautista? Pois é. Eu sou flautista, você sabia disso? Eu nunca te contei, né? Estou contando agora. Pois é, muitos anos no ministério de louvor eu era flautista da igreja. Fiquei lá. Aí eu tocava flauta. E eu tocava assim, nessa posição aqui, nessa ponta. Aí o baterista ficava assim, lá na outra ponta. E o tecladista ficava do meu lado. Então eu tocava de olho na mão do tecladista. E olhando para frente para ver o baterista. Aí eu fiquei pensando assim: bem que eu podia aprender a tocar bateria, né? Aí não é que eu aprendi a tocar bateria. E eu sei tocar bateria. Você já me viu tocando bateria aqui na igreja de vez em quando? Já? Eu não gosto de tocar muito não, senão os bateristas da igreja não vêm, porque dizem assim: eu vou não que o pastor toca. Aí eu pensei assim: não, mas
Se eu tocar flauta, não dá para eu cantar. E se eu tocar bateria, também não dá para eu cantar lá da bateria, mas sem jeito. O negócio era eu aprender a tocar teclado. Aí como eu tocava flauta olhando o tecladista, aprendi a tocar teclado. Aí você já me viu tocando teclado aqui muitas vezes, né? Toda reunião praticamente. Então eu aprendi a tocar. É uma habilidade que se aprende. Você pode aprender a tocar um instrumento, sabia disso? Inclusive, deixa eu incentivar você que está aqui e não toca nenhum instrumento. Pastor, eu toco campainha na casa das pessoas. Não, isso não é instrumento. Não, isso não é instrumento, tá? Mas você poderia aprender a tocar um violão, viu? Podia aprender a tocar guitarra, podia aprender a tocar contrabaixo, podia aprender a tocar bateria, podia aprender a tocar tanta coisa. E se você aprender a tocar, quem sabe você não vai ser um levita, um adorador aqui na casa do Senhor. Mas o que eu quero destacar aqui é que Saul disse assim, versículo 17, presta atenção. Buscai-me, pois, um homem que toque. Cadê o versículo? Está aí na tela para você? Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. O rei fez uma exigência, eu quero alguém que toque bem. Não me traga aqui um músico de meia tigela, não me traga aqui um músico mais ou menos, que faz só uma notinha aqui, outra ali, que fica só arranhando. Eu quero alguém que toque bem. E quando o rei pediu alguém que toque bem, quem que foram indicado para o rei? Quem indicaram? Davi. Então quer dizer que Davi sabia tocar e tocava bem. E aqui está a primeira qualidade de Davi, anote isso. Davi fazia tudo com excelência. Então qual é a primeira qualidade que eu devo buscar para a minha vida e você para a tua? Fazer as coisas com excelência. Quando Davi decidiu aprender a tocar harpa, quem já viu uma harpa? Você já viu? Dá um Google aí depois no seu celular, pede para lá o Google mostrar para você uma harpa. E aí depois você coloca o som de uma harpa. Gente, se tocar violão para muita gente já é complicado, imagina uma harpa com aquele tanto de corda para ficar tocando dedilhado, dificílimo. Imagina a partitura de uma harpa, que coisa mais complexa. Mas Davi disse, se for para tocar, eu vou tocar direito. Se for para fazer, eu vou fazer bem feito. E aqui está a chave que eu quero que você receba aqui hoje. Não faça mais nada na tua vida de qualquer jeito. Não faça mais nada na tua vida de qualquer maneira. A partir de hoje, assuma um compromisso com você mesmo. Tudo que eu tiver que fazer, eu vou fazer bem feito, direito. Não acho que eu estou bravo com você não, mas é que eu tenho que pregar a palavra de Deus com verdade e com sinceridade. Tem gente que não faz nada direito, amigos. Tem gente que faz tudo de qualquer maneira. Tem gente que faz as coisas para si mesmo, numa má vontade terrível. Conhece alguém assim? Se estiver aqui, não olha para ele, não, disfarça. Está aqui, não, mas não fala nada não. Pastor, eu conheço um que nem lavar uma louça lava direito. Se for lavar a louça no final, o copo sai cheio de sabão, o prato cheio de gordura. Nem uma louça lava direito. A pessoa vai fazer alguma coisa dentro da casa dela, aí ela diz assim, não, isso aqui é minha casa mesmo, vamos pintar aí, pinta aí de qualquer jeito aí mais ou menos, só para dar uma tintinha na parede. Vai fazer uma instalação elétrica, não, faz aí uma gambiarra mesmo, não tem problema não. Ah não, vai arrumar o carro, não, mas o carro é meu, pode só fazer aí, coloca uma peça aí paralela mesmo, qualquer uma que tiver mais barata. E a pessoa faz tudo de qualquer maneira. E acredite, tem gente que vem para a igreja e até para Deus ela quer fazer as coisas de qualquer jeito. Quer servir na obra de Deus, mas quer ser um obreiro mequetrefe que faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você tem que ser como Davi, tem que fazer as coisas com excelência. Assume esse compromisso. Lá no teu trabalho, você faz as coisas de qualquer jeito? Ou você faz as coisas com excelência?
Tem gente que não para em emprego nenhum. Todo emprego que começa não fica 6 meses. Aí é mandado embora. Aí ela fica se perguntando: oh meu Deus, o diabo está se levantando contra mim. Porque as portas estão se fechando. Eu entro no emprego, rapidinho sou mandado embora. O que está acontecendo? Será que não é você que está fazendo as coisas de qualquer jeito? Você já foi atendido por um vendedor que parece que estava com raiva de ter que vender? Você entrou num lugar para ser atendido e a pessoa te atendeu com tanta má vontade que parecia que você estava lhe violentando, pedindo: escuta, quanto custa esse produto aqui? Você tem tamanho 40? Aí ela diz: não, 40 não. Mas você nem foi lá olhar. Não, mas é que eu já conheço o estoque de cabeça. Já sabe uma desculpa pronta para não ter que fazer, para não ter que ir, para não ter que atender. Faça as coisas bem feitas. O grande sábio Salomão, no final da sua vida, escreveu um livro chamado Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes é um livro de muita sabedoria. No capítulo 9, versículo 10, Salomão nos deu o seguinte conselho. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tem uma tradução bíblica que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça com todas as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. O que você tem que fazer, você vai fazer nessa vida. Depois que morrer, você não vai fazer mais nada. As suas realizações serão todas nesta vida. Então passe por essa vida sendo alguém que fez as coisas com excelência. Seja lembrado como alguém que foi uma pessoa com excelência. Eu quero sair dessa igreja um dia e eu quero que vocês se lembrem de mim dizendo assim: aquele pastor era um pastor por excelência, era um servo de Deus por excelência. Você tem que ser lembrado na tua família, no teu local de trabalho, na tua vizinhança, pelos teus clientes, pelos teus funcionários, pelas pessoas que conviveram com você, como alguém que fazia tudo com excelência. Jesus foi conhecido assim. As pessoas olhavam para ele e ficavam admiradas, porque tudo que ele fazia bem feito. Marcos capítulo 7, versículo 37. Jesus acabou de fazer uma cura muito interessante. Ele curou um homem que era surdo e gago. E esse homem que era surdo e gago foi curado por Jesus só com uma palavra que ele disse. Jesus só olhou para aquele homem e disse: Efatá, que traduzido é abre-te. A língua do homem soltou e o ouvido abriu na mesma hora. Aí todo mundo ficou admirado. E olha o que eles falaram, Marcos 7,37. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Seja igual a Jesus. Faça tudo com excelência. Quem aprendeu essa primeira qualidade de Davi? Quem vai ser assim a partir de hoje? Vai fazer tudo com excelência a partir de hoje? Então volta lá em 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é valente. Essa é a segunda qualidade de Davi. Ele era valente. Aqui no Nordeste, quando a gente fala em ser valente, as mulheradas já dá glória a Deus e fala: é valente é nós, viu pastor? Mexer comigo, eu sou mulher, mas sou valente. Eu não levo desaforo para casa. E os homens? Os homens também dizem: eu sou valente. Não mexe comigo não, hein? Eu sou bravo, hein? Eu entreguei minha vida para Jesus, mas foi assim: eu levantei a mão esquerda bem alta, agora a direita, vem para cá. Sou valente. É dessa valentia não, viu? Não é valentia de braveza não, de ser briguento não. E também não é aquela valentia de você dizer assim: eu não tenho medo de nada, porque eu sou valente. Não é isso. Todo mundo tem algum medo. Um medo numa porção reduzida é saudável.
Por que você não atravessa a rua quando os carros estão passando? Porque você tem medo. E esse medo faz o que com você? Salva a tua vida. Se você não tivesse medo, você iria atravessar no meio dos carros e ia morrer atropelado. Então o medo, numa certa proporção, ele te torna uma pessoa prudente. Mas quando passa do ponto, o medo ele nos paralisa. O medo ele nos atrapalha. Deus quer hoje te libertar desse medo que está te prendendo, que está te paralisando, que está te atrapalhando. Você não percebe, mas o medo está te fazendo mal. Vamos dar um exemplo aqui? Tem gente que diz assim: pastor, eu tenho tanta vontade de dirigir, tanta vontade, sabe? Eu vejo todo mundo dirigindo para cima e para baixo, para todo canto da cidade. Aí eu fico pensando assim: como eu queria dirigir. Mas eu morro de medo só de pensar, eu nas aulas de direção, atrás do volante, aí já começa a suar. Pastor, quando eu vejo uma vaga assim no meio de dois carros, a minha perna já começa a tremer, o meu joelho já começa a bater um no outro, aí eu acho que eu não dou conta não. Tem gente que já era para ter carteira de habilitação, e não tira a carteira, não é porque não tem dinheiro não, é porque não tem coragem de fazer o teste, de aprender. E o pior é quando a pessoa tem a carteira de habilitação. E quando a pessoa até tem o carro na garagem, mas não sai para dirigir porque tem medo do trânsito. Pastor, eu só de eu imaginar, eu lá dirigindo, aí alguém vem e buzina atrás de mim, pronto, o meu mundo caiu. Você tem medo assim, é? De que você tem medo? Tem gente aqui que tem vocação para ter o próprio negócio, que tem espírito empreendedor, que tem capacidade para tocar uma loja, para tocar um restaurante, para tocar um comércio, para montar uma empresa, mas você não fez isso até hoje porque tem medo. Fica olhando para as notícias do jornal e toda hora tem uma notícia ruim, nova, toda hora tem uma coisa ruim acontecendo no país, e aí você fica com medo. Não, eu tenho medo de abrir e quebrar, e falir, e dar errado. Tem gente aqui que já se apaixonou por alguém, mas teve medo de chegar para aquela pessoa e falar o que estava sentindo. E às vezes a outra pessoa do outro lado até estava sentindo a mesma coisa, né? Mas também tinha medo de falar. Ou às vezes a pessoa até começou um relacionamento, mas teve medo de marcar a data e dizer: quer saber, vamos casar? E a pessoa fica com aquele medo achando que, e se eu casar e der errado? Aí a pessoa acaba perdendo o amor da sua vida por causa de medo. Posso falar outra coisa? Tem gente que Deus tem um propósito no altar. Tem gente que Deus tem um chamado. Tem gente que já era para estar pregando a palavra, que já era para ser um obreiro na casa do Senhor, mas até hoje não está fazendo a obra. Sabe por quê? Porque tem medo. Medo de largar tudo e começar a fazer a obra de Deus. Medo de seguir esse chamado, medo de renunciar às coisas desse mundo. O que é que o medo está te impedindo? Davi, ele diz aqui a palavra que uma das qualidades dele é que ele era valente. Ele teve medo quando viu aquele urso? Eu garanto para você que sim. Ele teve medo quando viu o leão? Eu garanto para você que sim. Mas ser valente não é que você não tem medo. Ser valente é você superar o medo. E é isso que Deus vai fazer comigo e com você a partir de hoje. Levanta a tua mão e recebe isso em nome de Jesus. Deus não te deu espírito de medo. Deus te deu espírito de poder. Deus vai colocar dentro de você uma coragem. Deus vai colocar dentro de você uma ousadia para você ir onde tiver que ir, fazer o que tiver que fazer, e você vai ser vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Terceira qualidade de Davi. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente. E o que mais, igreja? E animoso. A terceira qualidade de Davi era essa. Ele era animoso. Animoso lembra o quê? Ânimo. Davi era uma pessoa que tinha bom ânimo. Davi era uma pessoa empolgada, animada, para cima.
E tem gente que vive num eterno desânimo. Há pessoas que são desanimadas. Olhe para mim aqui, existem jovens que têm a vida inteira pela frente, mas é um desânimo de fazer dó. A pessoa podia estar fazendo uma faculdade, mas não tem ânimo para estudar. Não tem ânimo. Não tem ânimo para pegar nos livros. Às vezes o pai até tem dinheiro para pagar um cursinho, pagar uma faculdade, para dar uma oportunidade, mas os jovens de hoje não têm ânimo para estudar. Tem pessoas que não têm ânimo para trabalhar. A pessoa quer prosperar, quer crescer na vida, quer tirar o pé da lama, mas não tem ânimo para trabalhar. Chega segunda-feira, ela já começa espraguejando, né? Já vai dormir domingo à noite reclamando que no dia seguinte é segunda. Aí quando acorda na segunda-feira, já acorda naquele desânimo, reclamando da vida, achando ruim. Ah, mas tem que acordar cedo. Ah, mas o ônibus lotado. Ah, mas o meu expediente é muito longo. Ah, mas o meu chefe pega no meu pé. Ah, mas os clientes são muito chatos. Ah, isso e aquilo. E está sempre desanimado. Se anima em nome de Jesus, deixa esse desânimo para longe de você. Deus não gosta de gente desanimada, não. Deus chegou para Josué e falou para Josué assim: meu filho, o negócio é o seguinte, Moisés, meu servo, é morto, e agora o negócio é contigo, então se esforça, se anima, porque eu sou contigo, e você vai possuir toda essa terra. Agora, se Deus fala com você e você está aí nesse desânimo, tem gente que vem para a igreja num desânimo, e o pastor está aqui pregando. Antes do pastor pregar, tem um pessoal do louvor que quebra uma pedra terrível. Às vezes o pessoal do louvor está aqui cantando e dançando e pulando, e a pessoa está lá, né? Já já o pastor entra para pregar, né? Só mais 4. Acabou aquele louvor, só mais 3, daqui a pouco o pastor chega. Aí o pastor chega para pregar, você acha que a pessoa se anima? Agora o pastor vai pregar, agora é a palavra. O pessoal olha assim, fala assim: já estou vendo, o pastor está animado hoje, eu estou achando que ele vai pregar 1 hora. Aí a pessoa fica naquele desânimo, ouvindo a palavra, o fogo caindo, Deus falando, aquela unção descendo, mas a pessoa assim, olhando assim para a minha cara, como quem está lembrando daquele pudim que está lá na geladeira. Está pensando em qualquer coisa, menos na palavra que eu estou pregando. A gente diz assim: levanta a mão aí, recebe. O máximo que a pessoa faz é isso. Mexe nem o braço. Misericórdia, né? Dá só uma olhadinha assim, não fala nada não, dá só uma olhadinha assim para o lado assim, vê a cara do irmão aí, vê se ele está com cara de animado ou desanimado. Ah, está desanimado? Se anima, meu filho, se anima. Ô pastor, o senhor está falando isso aí, que o senhor não sabe das lutas que eu estou passando. Eu estou desanimado assim, pastor, é porque eu estou enfrentando muita luta. A vida com Deus é assim mesmo. Tem luta, tem batalha, mas tem vitória no final. Olha o que Jesus falou aqui em João 16:33. Quem disse que a gente só fica animado quando as coisas estão indo bem? Quando tem batalha, quando tem luta, quando tem dificuldade, isso não pode tirar o brilho dos teus olhos, isso não pode tirar o sorriso dos teus lábios, isso não pode tirar o teu ânimo. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende o que, igreja? Bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos dar uma salva de palmas bem animada, bem animada. Deus é contigo, você vai vencer. Aleluia. Quarta qualidade de Davi. 1 Samuel 16:18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra. Homem de guerra. Davi, homem de guerra. Esse texto aqui é muito curioso, porque a essa altura da vida, Davi não é nem homem e nem de guerra. Porque com a idade de Davi, ele não era considerado homem. Em Israel, um jovem só é chamado homem quando ele atinge os 21 anos de idade. Antes dos 21 anos, ele é menino.
Homem mesmo é com 21 anos de idade, é quando assume a maioridade. Pelo que os teólogos dizem, Davi devia ter aqui nessa época mais ou menos 16 para 17 anos. Então não dá para chamar de homem, é um menino. E homem de guerra, que guerra que Davi guerreava com a cidade. Quando ele se apresentou para Saul, o que foi que Saul disse para Davi? Meu filho, você não vai poder guerrear contra esse homem, porque ele é guerreiro desde a sua mocidade, e você é só um menino. Davi, aos olhos humanos, era só um menino, mas aos olhos de Deus, ele era homem de guerra. Sabe que guerra que Davi travava? Guerras espirituais. Talvez você que está aqui é um menino, uma moça. Talvez você diga, pastor, eu não me sinto uma pessoa assim de guerra. Pois fique sabendo que você já está numa guerra, e é uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual você tem que lutar com as armas espirituais que Deus te deu. Mas só para te mostrar que Davi era homem de guerra, sim, abra no Salmo 27. O Salmo 27 foi um dos muitos salmos que Davi compôs. Porque como eu te falei, Davi tocava e tocava bem. 50% do livro dos Salmos foi Davi que compôs, são músicas de Davi. O Salmo 27 é uma música de Davi. Olha o que ele fala na letra da música: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Versículo 5: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do tabernáculo me esconderá e por-me-á sobre uma rocha. O menino era de guerra, minha gente. Você também é homem de guerra e mulher de guerra. Ah, pastor, isso aí eu sou mesmo. Lá em casa é uma guerra, eu e meu marido precisa ver, viu? O vizinho anda até reclamando das nossas guerras. Não é dessa guerra não, filho de Deus, que eu estou falando. Para de fazer guerra com teu vizinho, com teu parente, com teu irmão, com teu filho, com colega de trabalho. Tem gente que arruma guerra em todo canto onde vai. Existe uma guerra que você tem que travar, que é a guerra espiritual. Abra comigo em Efésios 6:12. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então não é para você fazer guerra contra o teu marido, não é para você fazer guerra contra a tua esposa, não é para você fazer guerra contra quem quer que seja. A tua guerra é contra Satanás e seus demônios. Pastor, acontece que eu olho para minha mulher, eu olho para o meu marido, eu olho para o meu filho e eu sinto que ele está vindo contra mim. Muitas vezes isso vai acontecer mesmo. Você acha que o diabo vai aparecer em pessoa contra você para te tentar? Para te perturbar? O diabo vai usar alguém que você conhece. E aí você tem que ter o discernimento de combater o mal que está por trás daquela pessoa. Amém? Pastor, mas isso existe? Existe. Um dia o diabo entrou em Pedro para tentar Jesus. E aí Jesus olhou para o Pedro e sabe o que ele disse? Para trás de mim, Satanás. Jesus discerniu que quem estava usando a boca de Pedro era Satanás. O Pedro ficou, mas Satanás foi embora. E é isso que vai acontecer com você. Quando o diabo vier se levantar contra a tua vida, usando o teu marido, usando a tua esposa, usando teu filho, usando teu pai, usando seja lá quem for, em espírito você vai repreender esse demônio, e esse demônio vai sair da pessoa que está sendo usada, e a pessoa vai ficar com você, mas vai ficar liberta em nome de Jesus. Davi era homem de guerra. Volta comigo lá, por favor. Aí vem a quinta
qualidade de Davi. Posso parar aqui ou continua, gente? Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras. Essa é a quinta qualidade de Davi, sisudo em palavras. Sisudo no sentido de siso, de bom senso, de prudência, juízo. O que é uma pessoa sisuda em palavras? Anota isso aí e leva com você para o resto da tua vida. Uma pessoa sisuda em palavras é uma pessoa que fala a coisa certa, para a pessoa certa, na hora certa e do jeito certo. Vou repetir para você anotar. Sisudo em palavras é alguém que diz a coisa certa, para a pessoa certa, na hora certa e do jeito certo. Porque se você falar a coisa certa para a pessoa errada, dá problema. Se você falar a coisa errada para a pessoa certa, ela era a pessoa certa para ouvir, mas você falou a coisa errada, vai ter problema. Se você falar a coisa certa para a pessoa certa, mas na hora errada, vai dar problema. Se você falar a coisa certa para a pessoa certa, na hora certa, mas do jeito errado, vai dar problema. Conclusão: metade dos problemas que você tem na vida existem por causa das tuas palavras, pela tua falta de siso nas palavras. Abra comigo em Provérbios capítulo 13, por favor. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Ouça o que o Espírito Santo está falando, meu querido e minha querida. Você está falando demais, e essa tua língua solta está te trazendo perturbação. Você está arrumando problema para a tua própria vida, para a tua própria cabeça, porque você fala tudo o que pensa, você fala tudo o que sente. E deixa eu te dar um aviso aqui: ninguém precisa ouvir tudo o que você tem para dizer. Você não tem que falar tudo o que você pensa, você não tem que falar tudo o que você sente. Ah, pastor, mas é que eu acho que eu estou certo. Escuta, dona da razão, guarda para você metade das coisas que você tem para dizer, que você vai começar a ter metade dos problemas do que você costuma ter. Metade dos problemas que você tem vai desaparecer. Você vai se livrar de metade da carga que você está carregando, só fazendo esse exercício simples, fechando a boca. Pare de falar. Seja sisudo nas palavras, seja prudente nas palavras. A palavra de Deus, quando fala da língua, sabe o que diz sobre a língua? Diz que a língua é fogo. Fala para o irmão do lado aí, fala para ele: a língua é fogo, irmão. A língua é fogo, está lá escrito em Tiago. É como uma fagulha que incendeia uma floresta inteira. Todo grande incêndio começou com uma faísca. Todo grande incêndio começou com uma pequena chama. Às vezes você diz assim: não, mas é só um comentário. Eu vou te falar aqui, mas morre aqui, viu? Você está sendo portador da morte e não está percebendo. Quando você fala, vou falar aqui, mas morre aqui, você não está percebendo que é você que está levando a morte. E a palavra de Deus diz que a vida e a morte estão no poder da língua. A tua língua está sendo a faísca que está começando incêndios em muitos lares, incêndios em ambientes corporativos, incêndios até dentro de igrejas. Tem igrejas que o diabo está fazendo a farra. Por quê? Porque sempre tem alguém disposto a emprestar a língua para Satanás. Consagra a tua língua para glorificar só o nome do Senhor, e para de falar o que não deve. Para de falar na hora errada. Seja sisudo em palavras. Ah, pastor, mas é porque eu achei que se eu falasse ia ser bom para aquela pessoa ouvir. A palavra diz que há caminhos que para o homem parece direito,
Parece que é o certo, parece que é o bom, mas o final é caminhos de morte. E vou lhe dizer uma outra coisa aqui, já que você está com a Bíblia aberta em Provérbios. Vá no capítulo 25, por favor, no versículo 11. A palavra de Deus deixa claro que uma pessoa que consegue controlar a língua é uma pessoa que tem uma virtude maravilhosa. Provérbios 25, versículo 11. Quem achou, diga amém. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu quero que você imagine uma maçã de ouro. Eu particularmente acho que a maçã é uma fruta linda demais. Quem também acha bonita a maçã? Agora imagine uma maçã de ouro, que coisa mais linda que deve ser. Uma maçã de ouro. Agora imagina uma bandeja de prata cheia de maçãs de ouro. Não é uma visão linda? Coisa mais linda, né? Uma bacia de prata com maçãs de ouro em cima. Uma visão linda. Imagina o valor que deve ter uma bacia de prata. Imagina o valor que deve ter maçãs de ouro. A Bíblia está fazendo uma comparação para a gente pensar a beleza que deve ser uma bacia de prata cheia de maçãs de ouro. O valor que deve ter isso. Assim é uma pessoa que consegue controlar a língua, que consegue pensar e não falar, sentir e não falar, buscar direção de Deus para dizer a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa e do jeito certo. Sexta qualidade de Davi, voltando lá para 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. Sexta qualidade de Davi, ele era de gentil presença. O que é uma pessoa de gentil presença? É uma pessoa que tem uma companhia agradável. Tem gente que tem uma companhia agradável. Quando a pessoa é uma companhia agradável, você fica 5 horas do lado dela e nem percebe o tempo passar. E depois de um tempo, você passou o dia inteiro do lado daquela pessoa, você ainda agradece a ela no final. Ela fala: obrigado pelo quê? Não, obrigado pela tua companhia, você me fez tão bem. Ficamos horas aqui juntos, olha, conversar com você foi tão bom. Tem gente que é uma companhia agradável. Tem gente que você pagaria para ela ficar perto de você, porque a companhia dela faz bem. Mas por outro lado, tem gente que você não consegue ficar 5 minutos do lado dela, porque é ela falando e você dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice, meu Deus, me ajude. Mande um raio, faz pegar fogo aqui em alguma coisa para a gente sair correndo, faz tocar meu telefone. O telefone não toca para eu poder sair dessa conversa. Conhece alguém assim? Você só pode ser 2 tipos de gente: ou você é atraente, ou você é repelente. Pegou essa? O que é uma pessoa atraente? Eu não estou falando de nada erótico aqui, tá? Estou falando de uma pessoa atraente no sentido daquele tipo de gente que atrai as pessoas, que todo mundo gosta de estar perto, todo mundo gosta de conversar. A companhia é agradável. Ou você é atraente, ou você vai ser repelente. Repelente, você lembra do repelente? Aquele que você passa no braço para espantar as muriçocas? Para espantar os mosquitos? Pois é, tem gente que é desse jeito. Está todo mundo junto ali, ela chegou, sai todo mundo de perto. Ela fala: ué, ei, volta aqui. Gente, hein? Vai ter uma festa, ninguém me chamou. Ué, mas por quê? O que está acontecendo? Aí a pessoa vai orar: oh meu Deus, eu estou sendo perseguido. Não, é que você é chato. É que você é repelente, é que você tem uma companhia desagradável. Davi era uma pessoa tão agradável, mas tão agradável, que a palavra diz que o rei Saul mandou chamá-lo uma vez, para ele tocar a harpa. Lembra como é que começou a mensagem? Para ele tocar a harpa. O rei Saul gostou tanto dele, que mandou uma mensagem por um mensageiro para o pai dele, dizendo: fala para o Jessé, pai de Davi, que eu quero Davi morando aqui no palácio comigo. Você quer ser uma pessoa agradável? Então começa
a examinar a si mesmo. A Bíblia manda a gente ter autoanálise. Faça uma autoanálise. Eu sou atraente ou eu sou repelente? Eu sou uma pessoa de gentil presença ou eu sou uma pessoa desagradável? Abra comigo em Efésios, capítulo 4. Só para você entender um pouco mais sobre isso. São qualidades que a gente precisa buscar ter, gente. Todos nós estamos sendo melhorados todos os dias por Deus. Talvez você está ouvindo essa palavra e está se sentindo até envergonhado, dizendo, poxa pastor, eu estou procurando uma aqui para ver se eu tenho. Estou procurando uma qualidade dessa aqui para ver se eu estou igual, mas está feia a coisa para mim, viu? Mas você pode melhorar, o Espírito Santo está trabalhando em você. Você é uma pedra bruta que Deus está lapidando. O que não pode é você dizer, eu nasci assim, vou morrer assim, sou sempre assim, Gabriela. Não. Aceita a mudança do Espírito Santo na tua vida, diga amém para isso. Diga para Deus, Senhor, eu estou aqui para ser mudado. Se tem alguma coisa em mim que não está do teu jeito, faça do teu jeito. Lembre-se que Deus é o oleiro e você é o vaso. Quando o oleiro olha para o vaso e diz, não está bom não, o que ele faz? Amassa e faz de novo do jeito que ele quer. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Vai pegando aí como é que Deus quer que você seja uma pessoa humilde. A humildade não faz você melhor do que ninguém, mas ao mesmo tempo te põe à frente de muita gente. Você não perde nada sendo humilde. Se você for humilde, vai ter lugar para você em todo lugar. Você vai saber entrar e sair de qualquer situação. Pede para Deus te dar a humildade, a mansidão, a longanimidade. Suportar os outros em amor é o que? É saber lidar com cada um. Cada um tem seu jeito, sua maneira, e cabe a nós saber lidar com todo mundo. E a 7ª qualidade de Davi, e eu digo para você que se Davi tivesse as 6 primeiras e não tivesse essa 7ª, não valia de nada. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, número 1, que sabe tocar. 2, é valente. 3, animoso. 4, homem de guerra. 5, sisudo em palavras. 6, de gentil presença. E 7º, o Senhor é com ele. Essa é a melhor qualidade de todas. O Senhor era com ele. O que é que fez de Davi um grande vencedor? O Senhor era com ele. Igreja, sabe o que vai te fazer vencer? Sabe o que vai te fazer derrotar todos os gigantes que surgirem na tua frente? É o fato de que o Senhor é contigo. Então olhe para 2 ou 3 pessoas e profetiza para ele. Diga, o Senhor é contigo. Fala para mais um, o Senhor é contigo. Você que está me assistindo aí, ó, o Senhor é contigo. Pastor, e o que isso muda? Muda tudo. Romanos 8, 31, para a gente terminar. Fica de pé toda a igreja, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz isso. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a melhor qualidade. O Senhor era com ele. Mas por que o Senhor era com ele? Porque ele estava com Deus. Crônicas 15, 2 diz que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Você tem que querer andar com Deus, você tem que querer estar com Deus. Porque se você estiver com Deus, Deus estará contigo. Feche os teus olhos agora, por favor, toda a igreja. Você que está aqui esta noite, precisa tomar uma decisão. A decisão de entregar a tua vida para Jesus.
a decisão de voltar para Jesus, a decisão de, a partir de hoje, viver uma vida diferente, uma vida na presença de Deus. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou já veio aqui outras vezes, mas até hoje você não levantou a tua mão para receber a Cristo como teu único Senhor, como teu único Salvador. E essa oportunidade está sendo dada a você agora. Tem alguém aqui nesse culto hoje que quer entregar a vida para Jesus, que quer receber a Jesus como único Senhor, como único Salvador? Levante agora a sua mão bem alto junto com a minha. Você mesmo, você que quer entregar a vida para Jesus, você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, quem quer? Levante a sua mão agora bem alto que eu vou orar por você. Não tenha medo nem vergonha. Tome essa atitude de fé agora. Entrega a tua vida, entrega os teus caminhos ao Senhor. Se tem alguém, levante a mão. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, sabe? Mas aí eu saí da igreja, saí da casa do Pai, me afastei dos caminhos do Senhor. Eu quero voltar para Jesus, pastor. Tem alguém aqui que se afastou? Que deixou a casa do Pai, mas quer voltar para Jesus hoje? Levante a mão bem alto. Tem alguém aqui que está afastado e quer voltar para Jesus? Deixa eu falar com você que me assiste agora pelo YouTube, pelo meu canal PR Ademir Pereira, ou me assiste pela televisão, me assiste de alguma outra forma, me ouve pela rádio, pelas plataformas digitais. De que forma foi que essa mensagem chegou até você? Eu não sei. O que eu sei é que Deus quer salvar a tua alma. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Você que me ouve ou me assiste de qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, quer entregar a vida para Jesus agora? Quer receber Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador? Faça um sinal para Deus agora. Levante a tua mão e diga: eu quero. Se você me assiste pelo YouTube, escreve nos comentários: eu quero entregar minha vida para Jesus. Você é um filho pródigo? É uma filha pródiga? Se afastou da casa do Pai, não foi? Quer voltar para Jesus agora? Quer se reconciliar com Jesus agora? Então faça um sinal para Deus. Levante a tua mão aí onde você estiver. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar da sede da Paz e Vida, em São Luís do Maranhão. E se você que está me assistindo ou me ouvindo pela rádio, puder dobrar o joelho aí onde você está, faça isso agora. Faça isso para Deus. Não se importe com a opinião das outras pessoas. Não se importa com quem está aí na tua casa e vai ver você de joelho no meio da sala. Não se importa com a opinião dos outros presos que estão aí na cela com você. Dobra o teu joelho aí onde você está. Se você está num ambiente de trabalho mais tranquilo, que dá para você fazer isso, faça. Se você está me acompanhando pela rádio, está dirigindo, então nesse caso você vai repetir essas palavras que eu vou dizer. Põe a mão sobre o teu coração agora. Você vai fazer esta oração e o céu vai ouvir. E o Pai vai anotar o seu nome lá no livro da vida agora. A igreja que está comigo aqui, que já foi salva, que já foi resgatada pelo sangue do Cordeiro, estenda a mão na direção do altar e me ajude a orar por quem está entregando a vida para Jesus, à distância agora, em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil. E você que está agora de joelhos, ore comigo, diga assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a permanecer até o fim na tua presença, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu sei que esta mensagem está sendo agora entregue pelas plataformas digitais, pelo YouTube, por programas de TV. Eu não sei de que forma que essa pessoa está sendo alcançada agora, mas onde estiver alguém que ouviu esta palavra e que está se entregando a Ti agora, eu te peço, escreve esse nome no livro da vida. Meu Deus, se tem agora filhos pródigos se arrependendo e voltando para a casa do Pai, recebe esse filho pródigo, recebe essa filha pródiga na Tua presença.
Meu Deus, eu oro para que as virtudes que Davi tinha, cada pessoa que ouviu esta mensagem comece a ter a partir de hoje, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.